Hoje nós estamos aqui para falar de uma série de mensagens que nós estamos tratando durante todos os domingos, que é princípios para salvar o seu ano. Amém, queridos? Nós já chegamos na metade do ano, já estamos se encaminhando para a próxima metade. E tem algumas pessoas que ainda se encontram frustradas, porque ainda não começaram nada. Porque prometeram muito no início do ano, mas estão entregando zero. E estão aqui responsabilizando ao Senhor, porque ainda não aconteceu nada. Por incrível que pareça. Não aconteceu porque não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem faz os seus planos, mas a palavra certa vem do Senhor. Agora eu te pergunto, quais são os planos que você tem feito e que você tem pagado o preço por eles? Ou você está esperando até agora que Deus faça aquilo que é para você fazer? Hoje eu quero falar sobre qual é esse princípio que, se você aplicar, eu não tenho dúvida que vai salvar o teu ano, vai salvar a tua vida, vai salvar a tua família, vai salvar a tua empresa, vai abençoar as pessoas ao teu redor. Hoje eu quero falar sobre o princípio do servir. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o poder do servir. Diga para alguém, o poder do servir. Agora pergunte para ele, você está servindo alguém, irmão? Já começou a servir alguém? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Esther, capítulo de número 10, versículo de número 3, por gentileza. Tá ali meu Instagram, tá, gente? Lá embaixo, viu? Eu já disse para vocês que eu sempre quis fazer isso, né? Livro de Esther, capítulo de número 10, versículo de número 3. Pastor, onde é que está esse livro de Esther? Quando você chegar na metade da Bíblia, você vai achar Salmos. Se você voltar um livro, você vai encontrar Jó. E antes de Jó é Esther. O último capítulo de Esther, o último versículo do livro. Esther, capítulo de número 10, versículo de número 3. E o meu tangedor aqui, se eu pregar, tu já vai na música. Daqui a pouco eu dou uma oferta para ele. Todo mundo encontrou, gente? Tem alguém que não encontrou? Levante a mão. Ali, né? Escola Bíblica Dominical. Essa daí é velha, né, gente? Essa piada aí já... Ninguém nem... Posso ler o texto, gente? Projete para mim na tela, já está aqui. Esther, capítulo de número 10, versículo de número 3, diz o seguinte: o judeu Mardoqueu, ou Mordecai, foi o segundo na hierarquia depois do rei Assuero, ou rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem-estar do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Eu vou ler na minha versão. Porque Mordecai, o judeu, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando sempre o bem-estar do seu povo e falando paz a toda a sua descendência. Vamos orar por essa palavra. Pai, nós te apresentamos, Senhor, a nossa mente, os nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa ser ainda mais real nesse ambiente. Que o Senhor possa, Pai, adentrar o profundo e o oculto do nosso coração, Pai. E que cada um de nós venha reconhecer a voz do bom pastor nessa noite.
Porque a tua palavra diz que as verdadeiras ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, e que nós venhamos reconhecer quando o Senhor fala conosco. Por isso, Pai, que o Senhor tenha acesso livre agora, Senhor, aos nossos corações, que toda resistência, Senhor, caia por terra neste momento, que toda barreira, Senhor, seja destruída nesse momento, e que nós venhamos estar acessíveis ao poder da tua glória e da tua presença nesse ambiente, Pai. Que o Senhor possa vir com poder, que o Senhor possa vir, Pai, que o Senhor possa destronar tudo aquilo que nós levantamos, Senhor, como Deus dentro de nós, Pai, que não é Deus, mas que o Senhor é o nosso Deus, mas que o Senhor é o soberano que governa das nossas vidas, Pai. Quanto a mim, mais uma noite, Senhor, eu te peço, Pai, que eu venha diminuir, Senhor, nesse lugar, Pai, que toda a honra e que toda a glória e que todo louvor seja dado ao Senhor, Pai. Que todo elogio tenha um endereço e que seja o teu coração, Pai. Que cada um dos meus irmãos, aqueles que estão presentes, aqueles que estão de forma online, Senhor, saiam desse culto dizendo: o Senhor falou comigo. Não foi a voz humana, não foi a voz de um homem, mas foi a tua voz nesse lugar, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, querido. Deixa eu te dar um pano de fundo só para você entender. O livro de Esté se passa por volta de 486 a.C., durante o reinado de Assuero, ou o rei Xerxes do Império Persa, né? Os judeus, eles estavam em Suzã, que era a capital do Império Persa, por causa do exílio babilônico. Eu já preguei sobre isso em algum dia aqui na igreja. Deus entrega o povo para a Babilônia, depois se levanta uma outra nação, domina a Babilônia, derrota a Babilônia e leva o povo cativo. E é justamente o Império Persa. E aí dentro desse império você vai estudar depois o livro de Neemias, o livro de Esdras. Você vai ver agora esse rei liberando o povo para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras é alguém que é usado para poder reconstruir a adoração de novo no povo que já estava em ruínas, e uma parte do povo, ao invés de voltar, já fica por lá, já fica pela capital do império. Depois aquele rei passa e se levanta Assuero, que é o rei que está governando naquele lugar. E existia uma família que morava ali na Pérsia, na capital Suzã. E era a família de vários judeus. Mas o que a gente vai tratar aí hoje é da família de Mordecai, ou Mardoqueu. Quem é esse homem? Esse homem é alguém que era primo da rainha Esté. E os seus pais, os pais de Esté, morreram quando ela era jovem. E ele criou ela como se fosse sua filha. Ele serviu Esté como um pai para ela, como uma figura paterna. E dentro daquele império, quando você lê a história iminente de Esté, que todos conhecem a história de Esté, mas quase ninguém conhece a história desse homem. O livro de Esté tem o título do seu nome, mas quando eu li esse livro de novo, essas últimas semanas, Deus flechou o meu coração com a vida desse homem, e é sobre a vida dele que eu quero conversar nessa noite. Lá naquele reinado, o rei Assuero tinha uma rainha chamada Varte. Eu vou só fazer uma recapitulação para entrar onde eu quero, para você entender o contexto. E um dia aquela mulher se recusou a uma ordem do rei. O rei então pede aos seus conselheiros conselho, e eles dizem: levanta outra rainha no lugar dela, e que ela nunca mais entre na sua presença. Aí o rei manda chamar virgem de todos os lugares do reino, e nessa leva é levada Esté. Esté é uma jovem, vai. E a Bíblia vai dizer então que um dia chegou a vez de Esté de entrar diante do rei, e ela se prepara. E quando ela entra na presença do rei, a Bíblia vai dizer que o rei se apaixonou por ela. E o rei amou Esté.
E o rei decide então fazer de Ester, daquela jovem, rainha sobre todo o império. Mas o seu tio Mardoqueu então diz: Ester, não revela a tua verdadeira identidade, de qual é a tua origem, qual é o teu povo. E a Bíblia vai dizer então que aquela jovem agora usa a coroa de um dos maiores governos. Eu vou parar na história de Ester e agora eu quero entrar na história de Mardoqueu para você poder entender aquilo que eu quero falar nessa noite. Nós vivemos numa geração que valoriza o palco, que valoriza o altar, que valoriza os aplausos, que valoriza títulos, que valoriza reconhecimento. Vivemos em uma geração que todo mundo sonha em estar aqui, que todo mundo olha e aplaude, olha quem está lá no altar. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que os verdadeiros gigantes da fé são aqueles que servem. Mordecai não começou no palácio, mas terminou como o segundo homem mais poderoso do império. Por que isso aconteceu? Porque ele entendeu justamente o poder do servir. Escute, irmão, quando a gente assiste os filmes de ficção científica, você vai ver ali, lá no X-Men, várias pessoas com vários poderes diferentes. E quando eu era criança, eu tinha escolhido um poder para mim, eu queria ter um superpoder, né? Eu estava conversando com os meus amigos em casa e eles estavam dizendo: eu queria ter aquele poder de atravessar a parede. Eu queria ter aquele poder de teletransporte, né? Eu queria ter aquele poder de isso, de aquilo, de voar, de não sei o quê. Não é assim, gente? Mas a verdade é que na vida real existe sim poder que nós podemos acessar. O que é o poder, Everson? O poder aqui que eu quero falar é algo que te torna diferente das outras pessoas. É algo que dá para você aquilo que sozinho você não ia conseguir. Por isso que eu quero falar sobre o poder do servir. Nós já tivemos aqui na igreja o ano da expansão. Nós já tivemos aqui na igreja... Que mais, pastora? Me lembra aí. O último foi o ano da expansão. Alguém me lembra o outro? Não, o outro anterior. Renovo. Quando eu cheguei aqui era o ano do renovo. Depois a gente entrou no ano da expansão. E hoje nós estamos vivendo o quê? O ano do servir. E pouco a gente tem falado sobre isso aqui da igreja. Mas hoje vai ser uma noite que a gente vai aprofundar disso aqui nesse lugar. Mordecai não começou no palácio, Mordecai não começou com uma linha real, linhagem real, Mordecai não começou como alguém ilustre naquele lugar, mas a Bíblia vai dizer que ele sim terminou como o segundo homem mais poderoso daquele império. Por quê, pastor? Porque ele entendeu que existia um poder, que quando ele acessou, levou ele a um grande patamar. Que poder é esse? É o poder do servir. A verdade, irmão, é que todo mundo quer ser servido, mas ninguém quer servir. Eu amo quando alguém vem aqui encher o meu copo de água. Mas será que eu amo de verdade ser a pessoa que enche o copo de alguém de água? Se a gente entendesse o poder do servir, tua vida estaria diferente, tua casa estaria diferente, tua empresa estaria vivendo um outro nível. E no final a gente vai responder essa pergunta e você vai levar essa pergunta para dentro do teu negócio. E o teu negócio não vai ser mais o mesmo se você responder o que eu vou te perguntar no final dessa mensagem. Hoje você vai ter a oportunidade de salvar o teu ano aqui nesse lugar. Hoje nós vamos aprender com Mordecai 3 lições sobre o poder transformador de quem escolhe servir. Porque esse homem escolheu servir no anonimato,
Esse homem escolheu servir sem ser visto. Esse homem escolheu usar o poder que está acessível para qualquer pessoa que está aqui nessa noite. Sabe que esse poder Deus entregou para a humanidade? E Deus não disse assim: olha, só vai poder servir quem tiver nível superior, só vai poder servir quem tiver com dinheiro no banco, só vai poder servir quem tiver um cartão de crédito com limite alto, só vai poder servir quem tiver uma família abençoada, só vai poder servir quem não tiver endividado. Não, irmão. Esse poder está disponível para mim e ele está disponível para você. Não importa onde você nasceu, ou quem você é, ou a maneira, ou o estágio de vida que você está vivendo. Esse poder está acessível para mim e para você. Você só não está usando porque você ainda não entendeu o real valor do servir. Mas hoje você vai sair daqui diferente. E a tua vida não vai ser mais a mesma. Qual é a primeira lição, pastor? Coloca aí. Quem serve com fidelidade é exaltado por Deus. Anota isso no teu coração. A Bíblia vai dizer lá no versículo 3 do capítulo 10, no início vai dizer o seguinte: porque Mordecai o judeu foi o segundo depois do rei Assuero. Mordecai não buscou posição, mas ele buscou cumprir o seu papel. Ele foi fiel mesmo quando estava à sombra. E aqui eu vou lembrar você quando ele ficava à porta do palácio. Escute, irmão, um dia, quando Esté virou rainha, a Bíblia vai dizer que Mordecai, ele começava a passear no palácio, e ele parava na porta e ele começava a perguntar: como é que está a minha sobrinha? Como é que está a minha sobrinha? E sempre ele ficava na porta, porque ele não podia ter acesso ao palácio, mas ele estava lá todos os dias buscando servir de alguma maneira. A Bíblia vai dizer que um dia ele está na porta do palácio e duas pessoas que comandavam a guarda começam a conversar e tramar um plano para tirar a vida do rei. Assuero então, ou melhor, Mordecai então, ele descobre aquele plano secreto e ele vai com Esté e diz: Esté, existem duas pessoas que estão tramando tirar a vida do rei. Esté conta para o rei. O rei então vai averiguar aquilo que está acontecendo, descobre que é verdade. Sabe o que acontece? O rei, ele manda enforcar aqueles dois, porque conspiração contra o rei era pena de morte. E sabe o que o rei faz com Mordecai? Porque ele salva a sua vida, porque ele foi alguém que salvou a vida do rei. Sabe o que é que o rei manda fazer com Mordecai, irmão? Alguém se arrisca em dizer alguma coisa? Nada. Ele é esquecido. Nada. Ninguém lembra dele. Ninguém sabe quem é Mordecai. Ele é esquecido na história. Um dia, o rei decide levantar um homem chamado Amã. E esse homem é posto com uma posição de autoridade, e todos os príncipes e todas as pessoas do reino agora têm que se curvar diante daquele homem. Mas existia uma pessoa no reino que não se curvava diante dele. Adivinha como era o nome dessa pessoa? Mordecai. E todas as vezes que Amã passava, todo mundo se prostrava, menos Mordecai. E todo mundo começou a reparar aquilo e perguntar: ora, por que só tu não se prostra diante dele? A resposta dele era: porque eu sou judeu. O que isso tem a ver, pastor? Só ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Sabe quem é Mordecai? Mordecai é alguém que sabe quem é o Deus que ele serve. Aí esse cara então se enfurece, e ele vai buscar conselho, e as pessoas dizem para ele assim:
A mulher dele diz para ele e seus amigos: sabe o que é que tu faz com esse cara? Constrói uma forca, 20 metros de altura, manda enforcar esse homem. Aí Amã diz o seguinte: não basta só matar Mordecai, eu vou ter que matar todo o povo judeu, todo mundo que é judeu eu vou matar, mulher, criança, homens, senhores, todo mundo. Chega com o rei e diz assim: rei, existe um povo no teu reino que não te adora e que não se prostra diante de mim. Eu vou te dar aqui muita prata para te poder financiar quem vai matar todo o povo judeu. Imagine, irmão, que hoje sai um decreto que todo crente vai morrer. O que você ia fazer, Joca? Você, tua mulher, teus filhos. E Amã, ele designa um dia, uma hora no mês. Naquele dia, todo judeu vai ser assassinado em todo o império. Mordecai descobre a trama daquele homem maligno. O rei dá o anel real na mão daquele homem e diz assim: seja conforme a tua vontade, o povo está na tua mão. E ele escreve decreto e manda para o império todo, dizendo: no dia tal, na hora tal, todos os judeus têm que morrer. Mordecai se veste de roupa de saco, jejua e começa a prantear na cidade. Chega aos ouvidos de Esté. Esté diz o que está passando por ele, e aqui começa um diálogo extraordinário. E ele diz assim: você não sabe o que está acontecendo? Você vai morrer, eu vou morrer, todo o nosso povo vai morrer, se você não se levantar e não chegar diante do rei e intervir. Aí a Bíblia vai dizer que ela diz assim: você não sabe que existe um decreto que eu não posso entrar diante do rei sem que ele me chame? E ele diz assim: Esté, será que não foi para isso que Deus te levantou, para esse exato momento? E ela diz o seguinte: então o povo vai jejuar 3 dias, levanta o povo para jejuar 3 dias, que eu vou jejuar também. E eu vou entrar na presença do rei. E se ele quiser que eu morra, que assim aconteça. No 3º dia, Esté se apresenta diante do rei. E a Bíblia diz que o rei estende o seu cajado de ouro para ela. E diz: pode entrar, minha rainha. Pede-me o que queres, que até a metade do meu reino te darei. Ela diz: eu fiz um banquete para você, meu rei, e eu quero que você leve Amã também. Amã sai dali todo orgulhoso, dizendo: só eu fui convidado pela rainha para poder ir num banquete com o rei. Eu vou chegar onde eu quero, eu só quero contextualizar você, irmão. Me dê 5 minutos só, eu vou chegar onde eu quero, prometo. E quando isso acontece, Amã vai no banquete, a rainha prepara, eles comem e bebem. E no final do banquete o rei pergunta: pede-me o que queres, rainha, faça a tua petição. Ela diz: volte amanhã, eu vou fazer um outro banquete e você traz Amã também comigo. Naquele dia Amã sai da casa do rei, vai para sua casa e diz assim: eu sou estimado pela rainha, pois ela muito me ama, só eu fui convidado. Quando ele passa por Mordecai, ele fica mais aborrecido ainda, porque Mordecai ainda não se prostra diante dele, e ele chega em casa enfurecido, dizendo: o que é que eu vou fazer com esse judeu? E a mulher diz: a forca já está construída, enforca ele. No outro dia ele sai de casa dizendo: é hoje que eu vou enforcar esse homem, é hoje que eu vou colocar esse homem naquela forca que eu preparei. O que ele não sabe é que Mordecai é alguém que entende o poder do servir e está usando esse poder na sua vida. A Bíblia vai dizer que na noite passada essa, o rei não consegue dormir no seu palácio real. Deus tira o seu sono.
Então o rei, como de costume, diz assim: chama os escribas, pega as crônicas do reino e lê uma história para mim. Alguém pega as histórias do reino, chega diante do rei e diz assim, e abre a história onde está escrita, e abre, sabe aonde, Joca? No dia que Mordecai salvou a vida do rei. Alguém leu para o rei: no dia tal, Senhor, um homem chamado Mordecai descobriu uma conspiração para tirar a sua vida. O rei então pergunta: o que fizeram para esse Mordecai que salvou a minha vida? Alguém responde: nada. Ninguém fez nada. Ele não bajulou o rei. Ele não disse assim: eu salvei a vida do rei, por que o rei não engrandeceu o meu nome? Não, ele não buscou nada disso. Ele só serviu o seu rei com toda alegria e foi esquecido no anonimato. Ei, mas quem usa o poder do servir pode ser esquecido na terra, mas os céus estão olhando para quem serve. Você nunca vai ser esquecido por Deus se você servir verdadeiramente com alegria nessa terra. O rei então diz: ninguém. O que foi feito para esse homem? Nada, meu rei. De manhã o rei então olha e diz: quem é que está entrando no palácio? Lá vem Amã, entrando no palácio, e na boca de Amã ele já vem dizendo: eu vou chegar diante do rei e vou dizer: rei, enforca Mordecai hoje, que a forca já está preparada para ele. Mas Deus já tinha lembrado de Amã, de Mordecai na noite passada. Aí quando ele chega diante do rei, o rei pergunta para ele, depois você lê Esté capítulo de número 6, o rei pergunta para ele: Amã, o que eu faço para alguém que usou de bondade comigo, para alguém que salvou a minha vida? Amã então pensa: essa pessoa sou eu. O rei vai me exaltar hoje. Rei, é muito fácil. Pega uma réplica da coroa, coloca na cabeça dele. Pega as vestes reais, coloca nele. Pega o cavalo real, monta ele em cima. Sai com os príncipes da Pérsia gritando na rua e dizendo: é assim que o rei faz com aquele que ele deseja honrar. É assim que o rei faz com aquele que ele deseja honrar. O rei disse: pois muito bem, essa ideia é muito boa. Sai daqui, Amã. Pega Mordecai, coloca ele no cavalo e sai você pela rua dizendo: é assim que o rei faz com aquele que ele deseja honrar. Quem serve pode ser esquecido por um tempo, mas nunca você vai ser esquecido para sempre. Quem serve com fidelidade é exaltado por Deus, irmão. Existe, Joca, uma diferença de servir e bajular. Bajular é a intenção de ganhar algo em troca, reconhecimento, posição, vantagem pessoal. Bajulação é interesseira, mas servir, a intenção é abençoar, é contribuir, é honrar o outro, mesmo que isso não traga nada em troca. O serviço, ele é genuíno, irmão. O discurso do bajulador, ele diz o que o outro quer ouvir, mesmo que não seja verdade. Usa palavras para agradar, manipular ou se promover. O servo não, ele diz o que o outro precisa ouvir, mesmo que às vezes doa. Usa palavras para edificar, orientar e encorajar. Qual é a postura do bajulador? É se curvar por conveniência. O servo não, ele se ajoelha por amor. A origem interior, a bajulação, ela vem do ego. O serviço vem do Espírito. Os fariseus bajulavam pessoas importantes buscando influência. Jesus lavou os pés do discípulo. Ele serviu até o fim, mesmo sendo o maior que já pisou nessa terra.
Marcos 9:35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Você pode não estar sendo aplaudido, mas se estiver servindo com fidelidade, o céu está te observando. Anota isso aqui, irmão. Quem é fiel no anonimato, Deus te recompensa em público. A forca que prepararam para Mordecai. Quer o final dessa história, irmão? Quer o final? Mas Amã sai de lá enfurecido. Chega em casa, conta o que aconteceu para a mulher, e a mulher diz: se ele for judeu, você não prevalecerá contra ele. Porque ela já sabia que existia um Deus que tinha uma promessa com esse povo, que era o povo escolhido dele, o povo que ele mesmo levantou sobre a terra, e não existe um decreto humano que pode parar esse povo, irmão. Não é um homem que vai parar. Quando a mulher fala isso, os oficiais reais já estão na casa de Amã para levar ele para o banquete, para o segundo banquete que a rainha tinha preparado. Quando chega no banquete, todo mundo come e bebe. De repente o rei diz: pois pede-me, rainha, pede-me o que queres, que até a metade do meu reino te darei. Então ela diz assim: eu só quero que o Senhor poupe a minha vida e a do meu povo. Porque se o Senhor pelo menos nos entregasse como escravo, eu não estava aqui fazendo essa petição. Mas coisa horrenda é o meu povo todo ser morto, da forma que vai acontecer. O rei então toma um espanto e diz assim: quem é que projetou esse projeto maligno? Quem é essa pessoa que fez tudo isso? Esté olha para o lado e diz: foi exatamente essa pessoa que nunca entendeu o que é o poder do servir, que se corrompeu com o poder do anel e de querer ser exaltado por todo mundo. Amã se desespera. O rei sai esbravejando para o jardim do palácio, e quando ele volta, ele encontra Amã então agarrado e suplicando pela vida, e ele diz assim: como pode você atentar contra a vida da rainha dentro da minha casa? Alguém grita e diz: rei, ele preparou uma forca de mais de 20 metros para poder enforcar Mordecai. O rei diz então: leva ele e enforca ele na forca que ele mesmo preparou. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Cuidado quando você fala mal de alguém. Cuida do teu coração, para você não se levantar contra as pessoas que Deus ama. E para de lutar contra carne e sangue, porque a nossa luta não é contra pessoas. Se você entender isso aqui, que a forca que as pessoas preparam para te enforcar é a forca que um dia elas serão enforcadas, tua vida muda hoje. Você vai parar de perder sono com quem fofoca de você. Você vai parar de perder sono com quem está colocando o teu nome não sei aonde. Você vai parar de sofrer porque o A não te ama, porque não sei quem está se levantando contra você, porque o A falou mal de mim. Para, irmão, porque aquilo que as pessoas fizerem de mal para você, elas estão fazendo para elas mesmas. Mantenha teu coração em Deus. Quem te justifica é Ele, no tempo certo Ele te justifica. Não foi preciso Mordecai pegar em espada, não foi preciso Mordecai responder à altura, não foi preciso Mordecai chegar e querer fazer algo, se justificar, não, no tempo certo, irmão, no tempo certo, Deus lembrou dele,
Deus trouxe ele para um novo momento. Sabe o que acontece nessa história, irmão? O rei entregou tudo que era de Amã para Mordecai. O anel real ele tirou da mão dele, de Amã, e colocou no dedo de Mordecai. Porque um homem aprendeu o que é o poder do servir. Escute, irmão, sabe o que é servir? Servir não é você olhar para as pessoas só pelo título que elas têm. Servir não é chegar e dizer assim, não, eu vou servir uma água, porque o A na igreja tem mais dinheiro, então, se ele pode, sabe, fazer alguma coisa pela minha vida, isso é bajular, irmão. Sirva a todas as pessoas que Deus colocar diante de você, sirva de igual modo. Porque você não sabe o projeto que cada pessoa carrega. Hoje, lindão, como diz David Leonardo, lindo de Jesus. Hoje você pode estar passando uma situação difícil financeiramente. E eu nunca posso menosprezar você, porque eu não sei quem você vai ser daqui a 10 anos, eu não sei, irmão. Eu não sei o tesouro que Deus guardou dentro de você e que no tempo certo Ele vai colocar para fora e você vai poder ser luz na vida de muitas pessoas, eu não sei. É por isso que eu não posso menosprezar ninguém que Deus coloca no meu caminho. É por isso que eu preciso servir todo mundo de igual maneira e de igual forma. Por isso que aqui na igreja não existe ala VIP para ninguém. Existe poder em servir, querido, e você não entende sobre isso. 2, quem serve com propósito, conquista o coração das pessoas. No versículo 3, do capítulo 10, também vai dizer o seguinte: grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos. Mordecai não se tornou grande só por causa da posição, mas porque serviu com propósito. Ele usou sua influência para proteger e preservar o povo de Deus. Em vez de usar o poder para si, usou para levantar os outros. Quem serve de verdade não busca ser querido, mas acaba sendo amado. Você não precisa manipular corações. Sirva com propósito e as pessoas reconhecerão isso. É notório quando alguém te serve de coração, irmão. E fica muito na cara quando alguém te serve por interesse. Você não precisa servir ninguém por interesse. Se Deus quiser soprar o teu nome, Ele vai soprar para onde Ele quiser, querido. Você sabe que um dia eu já pensei em viralizar meu Instagram. Quem já pensou isso aqui, levante a mão. Só eu, gente, vocês estão com vergonha, né? Todo mundo com vergonha. Eu sei que tem um monte de mentiroso que não levantou a mão aqui. Não vai para o céu, irmão. Depois tu levanta nessa mão. Ah, tá, as duas, né? Eu queria isso. A minha esposa disse assim: tu pode fazer o melhor vídeo de todos, mas se não for o tempo e Deus não soprar teu nome, sabe qual é o segredo, irmão? Quanto mais você servir, mais as pessoas vão te amar e vão falar de você. Quanto mais você servir, mais você vai conquistar o coração das pessoas. E por último, quem serve com amor, deixa um legado de paz. E a última parte do versículo diz: procurando o bem-estar do seu povo e falando paz em toda a sua descendência. Esse era Mordecai ou Mardoqueu. Mordecai não se acomodou na posição, continuou lutando pelo bem comum. Seu serviço gerou segurança, estabilidade e esperança para o futuro da nação. Ele entendeu que servir é plantar sementes que outros colherão. Você está servindo hoje,
mas está plantando paz para a sua casa, para a sua igreja e para a sua geração. Quem serve com amor, serve como Jesus, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Hoje eu posso contar esse testemunho que já está consolidado. Esses dias nós fizemos um evento empresarial aqui em Petrolina e veio muitas pessoas de São Paulo, pessoas que eu considero pessoas grandes no mundo empresarial. E algumas pessoas até que estão aqui, estavam nesse evento. Tem alguém que estava no Segredo do Crédito? Mais alto, uma, duas, ali, 2 empresários top. Quem mais, gente? Só isso. Através aqui do meu CEO, Francinaldo Santos, que organizou. E uma outra pessoa ia fazer a dinâmica do evento, ia apresentar os preleitores, e eu estava servindo. 5 dias antes, os meninos falaram para mim: não tem ninguém para apresentar o evento. E aí, dá para te ir lá? Eu disse: olha, vamos embora, né? Vamos servir. E eu confesso para vocês, gente, que na minha cabeça era tipo assim: cara, eu vou chegar lá e eu vou dar o meu melhor. Porque não existia no meu coração, não, eu vou chegar lá e vai ter um contrato, e vai ter não sei o quê, e depois eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, Não, era tipo assim, eu estava nervoso, né, sofrendo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É um desafio muito grande. E aí eu fui lá, gente, dei o meu melhor, 2 dias de evento, extraordinário. Servi, foi maravilhoso. Uma semana depois eu estava ali no Foods. Pastor Raimundo passou por mim, voltou, bateu no meu ombro e disse assim: essa semana Deus vai te surpreender. Aí eu disse amém, né? Tipo assim, glória a Deus, né? Glória a Deus e tal. Aí ele foi e voltou e disse assim: essa semana Deus vai te surpreender. Aí eu já tomei posse daquela palavra, né? Disse amém. Glória a Deus por isso. Irmão, naquela semana eu recebi uma ligação lá de São Paulo. E era a proposta de um contrato. E a pessoa disse para mim: nós vamos fazer um evento para 4.000 empresários de todo o Brasil, em um espaço gigantesco de São Paulo. Eu estava conversando com o meu sócio e ele estava dizendo assim: cara, vamos trazer um cara famoso do Brasil para poder apresentar, um cara que tem milhões de seguidores, um cara que já tem. E ele disse assim: cara, eu disse para ele, entre trazer um cara famoso e um cara que é bom naquilo que ele faz, eu preciso trazer um cara que é bom naquilo que ele faz. Eu conheci alguém lá em Petrolina, que eu fui lá, e é por isso que eu estou te ligando. Eita, Deus é maravilhoso, irmão. E ele disse para mim: irmão, quem já assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio, O Lobo da Wall Street, que é um dos filmes mais famosos de negócio que existe? Pronto, quem vai estar palestrando nesse evento é o cara que inspirou esse filme, Jordan Belfort. E pessoas gigantes do Brasil. E ele disse assim: quanto é que tu cobra para vir fazer esse evento? Irmão, eu estou indo é de graça agora. Manda a passagem que eu só quero servir vocês. Porque eu entendi que existe um poder extraordinário no servir, irmão. Ele disse: não, eu não sou a favor de alguém que vem fazer nada de graça, eu quero pagar. Disse: irmão, não sei nem o que falar. Não sei, vê aí. E aí a gente chegou num valor financeiro. Ele mandou o contrato, eu já assinei o contrato. E disse: cara, tu não quer pedir mais nada? Ele disse: eu só quero uma coisa, paga a passagem da minha esposa também. Então, está tudo feito. E aí, agosto agora a gente vai estar em São Paulo em outro evento. Em setembro, dia 24, dia 23 e 24,
A gente vai estar fazendo esse evento. E eu estou olhando o Instagram e os caras estão em feira e não sei o que, trazendo ar. Eu dizendo assim, meu Deus, o que eu vou fazer naquele lugar? Me ajuda, Senhor. Minha barriga começou já, né, dar aquele frio. O que eu quero dizer para você, irmão? Existe um poder extraordinário no servir. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: se você responder essa pergunta, eu te garanto, a tua empresa não vai ser mais a mesma, a tua família não vai ser mais a mesma, o teu ano não vai ser mais o mesmo, nada do que você está fazendo vai ter mais a mesma estrutura. Deus vai te mudar de nível. Você só precisa chegar na tua casa e você precisa pegar um papel e uma caneta e responder o seguinte: como eu posso servir melhor as pessoas? Só isso, gente, eu te garanto, só isso. Tua empresa não vai ser mais a mesma depois que você responder isso. Pastor, eu não entendi ainda a profundidade dessa pergunta. Parece que para mim ainda não caiu a ficha. Ei, se a tua empresa não está bem financeiramente, e se você chegar e responder essa pergunta, e se você entender que é você o problema, porque você não entende de gestão, para você poder servir mais pessoas, você precisa de gestão. Sabe o que vai acontecer? Você vai tomar uma decisão de ir buscar conhecimento acerca de gestão financeira, e a tua empresa não vai ser mais a mesma. Pastor, eu respondi a pergunta e eu cheguei na resposta de que a minha empresa precisa investir em novos produtos. Sabe o que vai acontecer? Você vai atrás de novos produtos para a tua empresa, mas a pergunta é: como que a minha empresa pode servir melhor as pessoas? Não é como que o cliente pode me servir, não, é como que eu posso ser um excelente servo para as pessoas. Quanto mais pessoas você servir, mais dinheiro Deus vai colocar na tua mão. Quanto mais pessoas você servir, irmão. Tem gente querendo ser servido até agora. Inverte isso aí. Entrega o a mais para as pessoas. Pastor, e como é que eu vou responder essa pergunta no meu casamento? Ei, como que você pode servir melhor os teus filhos? Como que você pode servir melhor a tua esposa? Como que você pode servir melhor teu vizinho? Como que você pode servir melhor a tua igreja? Se você responder isso, tua vida muda hoje. Tua vida muda hoje. Pastor, eu cheguei aqui que eu não estou bem espiritualmente. Ora por mim, vai ler a Bíblia. Porque eu estou fraco na fé. Irmão, vai ler a Bíblia, vai jejuar. Eu sou igual Silas Malafaia, não leio por crente fraco, irmão. Aliás, não oro por crente fraco. Não, mas e por quê? Vai ler a Bíblia, irmão. Sabe por que está fraco? Porque não lê a Bíblia, porque não ora mais, porque não jejua mais. E eu não vou ser responsável por estar carregando você, não. Está fraco, sabe por quê? Porque quer. E eu preciso falar isso aqui. Porque se você hoje começar um propósito hoje de jejum e oração, daqui uma semana ninguém te reconhece mais. Daqui uma semana você está aqui rodando no manto, irmão. Daqui uma semana aquele problema que te abatia não faz nem cosca em você mais. Sabe por quê? Porque você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque você entende quem é o Deus que você serve e o que Ele é capaz de fazer por você, irmão. É por isso que você tem que responder: como eu posso servir melhor a minha igreja? Será que eu estou servindo pouco? E o que é que falta na minha vida para eu servir melhor? É orar mais, é jejuar mais, é pagar mais o preço, é me colocar mais como servo naquilo que precisa. E se você responder isso, tua vida muda hoje. Teu ano nunca mais vai ser o mesmo. Porque existe poder no servir. Está esperando que uma ideia caia do céu para poder mudar a tua vida? Não vai cair. É só você responder essa pergunta com toda a sinceridade do teu coração.
você pode servir melhor aonde Deus te colocou? Está reclamando do emprego que tem, mas você é um péssimo servo lá. Todo mundo tem um emprego que merece. Será que o teu patrão pode dizer, não, esse aqui eu conto com ele, ele dá o melhor dele todos os dias, ele é exemplo de trabalho, ele é íntegro naquilo que ele fala? Ou você está orando para Deus te dar o melhor emprego, se você não serve naquilo que você tem? Ah, irmão, esse ano Deus tem me batido tanto. Francinaldo está aqui. Deus tem usado a vida desse jovem aqui, que eu trabalho com ele para... Sabe quando Deus leva o vaso para onde fazia lá, né? Para a olaria, e diz assim, peraí que agora eu vou te quebrar, e eu vou te refazer de novo. É esse processo que eu estou passando, jovem. Sabe quando alguém chega na empresa e diz assim, fecha a porta, entra aqui e senta na minha frente aqui? Não quero que você chegue atrasado mais. Preciso que você seja íntegro na palavra que você fala. Se você diz que você vai chegar 8 horas, se você chegar 8:01, isso já não é integridade mais. Tem muita gente que ia virar a cara e ia embora e dizer, quem tu é para falar assim comigo? Mas eu tenho me submetido a uma liderança assim, sabe por quê? Porque antes de Deus entregar o que é meu, eu preciso servir com excelência naquilo que Deus entregou na mão de outras pessoas. Porque Deus só vai confiar naquilo que é meu, se eu for íntegro e cuidar bem daquilo que Deus entregou na mão de outras pessoas. Quer ser patrão, seja um ótimo servo. E Deus tem feito isso na minha vida, irmão. Por isso que nós falamos todos os dias, todas as pessoas que entrar no escritório, nós vamos servir de igual modo. Tem gente que entra no escritório que fatura 10 milhões mês ou até mais. E tem gente que entra no escritório que está com o nome negativado. Todas as pessoas que sentam na nossa mesa, a pergunta é, irmão, como que eu posso te servir? Como que eu posso ser útil para você hoje? Como que a minha vida pode abençoar a tua vida? E Deus tem feito coisas extraordinárias. Pastor, estou esperando Deus mudar o meu ano. A palavra que Deus está te entregando hoje, já é Ele falando com você. Quanto mais você servir as pessoas, mais Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, irmão. Quer mais, irmão? Eu estou vivendo essa fase com Deus. De repente alguém manda mensagem para mim, talvez alguns vão se familiarizar. Pastor, manda seu Pix. Chega um Pix no meu celular e eu fico... Ontem mesmo uma irmã ligou para a Stephanie e disse, eu estava aqui no mercado e de repente Deus tocou no meu coração e ela chegou na porta de casa com carne, com frango, com peixe, com ovo, com não sei o que, com... Você aceita, pastor? Quero receber. Por quê? Porque eu não quero ser um atrapalho na vida das pessoas que Deus quer honrar. Eu não tenho crença de merecimento, dificuldade em receber, não, porque o abençoado é quem abençoa, não sou eu que recebo. Sirva, irmão. Sirva, Deus vai soprar teu nome. Sirva, Deus vai engrandecer você. Sabe por quê? Porque quando você serve, você se assemelha com Cristo Jesus, o maior servo que já pisou nessa terra. O único que poderia sentar num trono de glória e dizer, traz uva aqui para mim, me honrem, vocês me honrem, não, mas foi o único que pegou uma bacia com água, uma toalha e disse, eu vou lavar os pés de vocês. É por isso, Isaac, que
que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por quê? Porque Ele serviu com o seu melhor. Deus vai quebrar teu ego, o status que você pensa que você é grande, Deus vai quebrar, irmão. E você vai entender que status financeiro não representa coisa nenhuma diante de Deus. Aí porque eu tenho um currículo, eu sou doutor, sou doutora fulano de tal, e eu só ando assim, Deus vai quebrar isso, irmão. Porque se a gente entender o poder do servir, não vai ter espaço mais para as pessoas entrarem nessa igreja. A gente vai quebrar isso aqui, vai crescer. Se a gente entender o poder do servir, não vai faltar alimento na comunidade social. Se a gente entender o poder do servir, irmão, se a gente entender o poder do servir, daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, querido, você vai ser um rio, que Deus vai fluir através de você, que Deus vai poder tocar gerações, tocar nações, que Deus vai poder ser engrandecido, adorado, exaltado, através daquilo que Ele vai fazer na tua vida, se a gente entender esse poder que Deus está colocando nas nossas mãos, irmão, Deus vai mudar a nossa estação. Fica de pé no teu lugar. Livro de Esté, capítulo de número 10, versículo de número 3. O último versículo do texto vai fazer sentido para você agora. O judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero. Ele era um homem notável, ilustre, de grande influência entre todos os judeus, amado pela multidão dos seus irmãos, porque trabalhava para o bem-estar do seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos do seu tempo. Que um dia eu e você sejamos conhecidos. Quando a gente não estiver mais aqui, que a nossa história seja conhecida, porque nós fomos servos do Senhor. Que nós venhamos amar pessoas, servir a Deus amando pessoas. Que Deus mude teu coração nessa noite. Quem quiser ser o primeiro, vá para o final da fila e seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o primeiro a ser o menor. E quem quiser ser servido, que seja o primeiro a servir os outros. Jesus disse: na mesa, maior é o que serve. Meu Deus, isso aqui é muito forte, cara. Quando a gente vai num restaurante, a gente tem a sensação errada de que só porque a gente está sentado com o cardápio na mão e o dinheiro no bolso para pagar, a gente pensa que é maior do que aquela pessoa que está servindo a mesa. Mas isso não é a verdade no reino de Deus. No reino de Deus, maior é quem está com a bandeja na mão. Porque para você comer, alguém tem que servir. Para você comer, alguém tem que estar lá na cozinha preparando. Para você sentar e ver um ambiente lindo e maravilhoso, alguém já passou antes e varreu, e limpou, e passou um perfume. Para você chegar e ter algo aconchegante, um servo já passou por lá e já fez aquilo que você talvez não queria fazer. Maior é o que serve, irmão. E se você entender isso, se você entender, se você entender isso, irmão, já era, irmão.
Teu ano já foi salvo. E você vai construir coisas extraordinárias na presença de Deus para honrar o Senhor. Feche os teus olhos aí. Pastor, essa palavra é uma palavra muito de confronto. É porque ela me confrontou primeiro. E isso mudou o meu jeito de poder viver os meus dias. Porque eu era daqueles que amava ser servido. Mas Deus está mudando o meu coração. E está me mostrando que maior é aquele que serve. E que eu preciso servir. Que o Espírito Santo de Deus possa começar a falar agora no teu interior, a mostrar para você aonde você precisa melhorar, em que área você precisa ser transformado, em que área Jesus quer mudar na sua vida. Talvez você chegou nessa noite até mesmo com pensamentos de Amã, querendo construir forca para alguém que está te fazendo mal. E Deus está dizendo: a justiça não pertence a você. Seja como Mordecai, promova a paz e promova a justiça entre o povo. E deixa que aquilo que só cabe a mim fazer, eu vou fazer por você. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Tenha um particular com o Senhor aí. Cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os anos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Mas, Pai, diga isso, diga. De ti, Pai. Agora aí, grita isso bem forte, menos de mim, grita. Que ele cresça, que ele cresça.
ano profético nessa casa de oração. E Deus está mudando o nosso coração. Você vai chegar na sua casa diferente hoje. Você vai dizer: como eu posso servir melhor a minha esposa? Será que eu posso lavar uma louça para ela? Será que eu posso varrer uma casa? Será que eu posso colocar uma comida na mesa? Será que eu posso arrumar uma cama? Como eu posso servir melhor os meus filhos? Será que eu estou saindo pouco com eles? Será que eu estou dando pouca atenção para eles? Será que eu estou dando mais atenção para o meu trabalho do que para a minha casa? Como eu posso servir melhor a minha família? Como eu posso servir melhor a minha empresa? Será que eu estou estudando pouco? Que eu estou me dedicando pouco? Será que eu parei no tempo? Eu parei de investir em conhecimentos novos? Como é que eu posso servir melhor as pessoas? Será que eu estou menosprezando as pessoas que Deus está mandando até as minhas mãos? O que é que eu estou fazendo? Deus está mudando o nosso coração. Eu quero encerrar esse momento, que eu já estourei o meu horário, fazendo só um convite. Pastor, eu sei Jesus me chama para eu poder servir Ele com toda a minha vida, com todo o meu coração. Pastor, eu sei que eu estou distante do Senhor e que Deus já vem me chamando há muito tempo. Há muito tempo eu vou resistindo a esse chamado. Pastor, eu sei que eu nasci para servir a Deus e que eu estou hoje tão afastado do Senhor. Eu já servi ao Senhor, mas hoje eu estou distante. Deus está te chamando para voltar agora a servir Ele na sua presença. O Rei está te chamando, o Rei está te chamando, o Rei está te chamando. Se tem alguém aqui nessa noite, sai do teu lugar rápido, irmão, que eu já estourei meu tempo. Eu quero só te conhecer, eu quero ter o prazer de orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Pastor, eu nunca confessei o nome do Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu sinto que Ele está me chamando para um novo tempo, para poder servir a Ele com alegria. Irmão, se tiver alguém aqui, sai rápido, deixa eu só te conhecer nessa noite. Posso encerrar aqui? E você pode ir para sua casa abençoado? Amém ou não amém? Sim ou não, gente? Eu posso orar? Ou você está aí resistindo ao chamado? Para de servir ao mundo, irmão. O mundo não tem nada mais para te oferecer. Você já andou em tantos lugares e nada para encher o vazio do teu coração. E o Rei está te chamando. Posso encerrar? Vou encerrar. Amém, queridos? Feche teus olhos aí. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por mexer com as nossas estruturas. Obrigado, Pai, porque não é aquilo que nós queremos ouvir, é o que nós precisamos ouvir, que gera transformação na nossa vida, Pai. Nos faz, Senhor, e transforma o nosso coração, que sejamos ótimos servos na Tua presença, Pai. Que nós venhamos te servir com alegria, que nós venhamos doar o nosso melhor, Senhor, Pai, diante das pessoas que o Senhor colocar nas nossas vidas, Pai. Que nós venhamos dar o nosso melhor, Pai, e que a nossa vida sirva para o propósito eterno da Tua glória, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos por essa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Olhe para mim